Bom dia, Paula. Ótima semana para você e para todo mundo. A gente já começa olhando aqui o céu da capital paulista. Hoje, segunda-feira, dia de sol entre nuvens aqui para os paulistanos e mais um dia bem quente. A máxima por aqui deve chegar aos 33 graus e no final da tarde uma pancada de chuva para aliviar esse calorão. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco voltou a condenar a guerra na Ucrânia e pediu que os civis possam sair com segurança. Hoje, o Brasil envia um avião com ajuda humanitária para os refugiados e traz brasileiros e ucranianos aqui para o nosso país. Vamos ainda ver a peregrinação dos bispos eméritos lá Aparecida, no interior de São Paulo, e a campanha do Março Amarelo. Vamos para um breve intervalo com imagens de Fortaleza, na capital cearense. A segunda-feira vai ser de sol com algumas nuvens e tem chuva rápida durante o dia. Os termômetros ficam entre 23 e 30 graus. O Papa Francisco e a Cúria Romana iniciaram ontem os exercícios espirituais da Quaresma. Mas antes, o Santo Padre se encontrou com seus fiéis na Praça de São Pedro, na oração mariana do Ângelus. O Papa fez um forte apelo pelos ucranianos, pedindo que seja garantida a saída em segurança dos civis. E, mais uma vez, condenou a guerra. A Lísia Costa tem as informações. Bom dia, Lísia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Neste domingo, aqui na Praça de São Pedro, muitos fiéis vieram com bandeiras da Ucrânia. O Papa voltou a falar fortemente sobre este assunto, pedindo ações concretas de proteção aos ucranianos. Francisco disse que correm rios de sangue e lágrimas na Ucrânia e que não se trata apenas de uma operação militar, mas de guerra, que semeia morte, destruição e miséria. Francisco falou das numerosas vítimas, dos que tentam fugir e pediu que se abram de fato corredores humanitários. O Papa também agradeceu aos que continuam abrindo suas casas para acolher refugiados e insistiu: acima de tudo, imploro que os ataques armados cessem e que prevaleçam a negociação e o bom senso e um retorno ao respeito do direito internacional. O Papa também enviou uma mensagem de agradecimento aos jornalistas que têm trabalhado na cobertura dessa guerra e disse que eles colocam suas vidas em risco para garantir a informação. Afirmou que este trabalho tem nos permitido estar perto dessa tragédia e avaliar a crueldade de uma guerra. Por fim, o Papa Francisco colocou a Santa Sé à disposição para intermediar negociações entre os dois países. O Papa também disse que 2 cardeais foram enviados à Ucrânia para servir o povo. Um deles é o cardeal Kraszewski, que é da Esmolaria Apostólica. Ele vai primeiro para a Polônia para prestar auxílio na fronteira e tentar entrar também na Ucrânia. Também foi enviado o cardeal Czerny do Dicastério para o Desenvolvimento Humano. Ele viaja para a Hungria para visitar algumas casas de acolhida e de lá também tentar entrar na Ucrânia. A presença dos cardeais, ressaltou o Papa Francisco, é a presença não só do Papa, mas de todo o povo cristão que quer se aproximar e dizer a guerra é uma loucura. O Papa encerrou esse apelo de ontem, convidando todos que estavam na praça a rezar uma Ave Maria pela paz no país, recordando a insistência do Papa para a oração neste tempo. Já na meditação, o pontífice comentou o evangelho do primeiro domingo da Quaresma, afirmou que o texto nos leva ao deserto, onde Jesus é conduzido pelo Espírito Santo durante 40 dias para ser tentado pelo diabo. O pontífice explicou que o deserto simboliza a luta contra as seduções do mal, a fim de aprender a escolher a verdadeira liberdade. O texto completo está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. Adelita, só para encerrar, o Papa Francisco iniciou ontem e vai até sexta-feira, junto com a Cúria Romana, o retiro espiritual, os exercícios espirituais de Quaresma. Mais uma vez, esse ano, eles não puderam fazer esse retiro na casa oficial, a casa de retiro que eles frequentam sempre, por causa da pandemia. O Papa Francisco, então, convidou que todos façam esse retiro nessa semana individualmente. Então, os eventos e também a audiência da quarta-feira foram cancelados nessa semana, serão retomados no próximo domingo. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Lísia. E as atualizações da guerra na Ucrânia continuam sendo os destaques do noticiário internacional.
Sob bombardeio constante, forças ucranianas repelem russos. Este é o destaque do The New York Times, que afirma: militares ucranianos dizem defender com sucesso sua posição em combates ferozes ao norte de Kiev, retendo os russos ao leste. Mas os civis ucranianos continuam a sofrer o impacto do implacável ataque russo. E na Rússia, a polícia já prendeu mais de 3.000 manifestantes. O espanhol El País afirma: Moscou intensifica ataques no Mar Negro ao anunciar que abrirá corredores humanitários para a Rússia. Forças russas bombardeiam com força o porto estratégico de Mykolaiv e outros enclaves ao sul da Ucrânia, enquanto apertam o cerco a Kiev. O alemão Deutsche Welle afirma: Rússia anuncia cessar-fogo temporário. Moscou diz que abrirá corredores humanitários nas cidades de Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumy, mas Kiev chama de imoral a proposta de mandar ucranianos em direção à Rússia e à Bielorrússia. O destaque do Washington Post é um casamento em meio à guerra. O jornal afirma: noivos usando uniforme e carregando seus rifles se casam em meio aos conflitos. Segundo o jornal, o casal mostrou que, mesmo na guerra, a vida e o amor devem continuar vivos. Aqui no Brasil, um avião da Força Aérea Brasileira parte hoje para a Polônia com ajuda humanitária a refugiados. A aeronave também deve trazer de volta ao Brasil 47 brasileiros. Vamos até Brasília ao vivo conversar com o Francisco Coelho, que tem mais detalhes. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. A aeronave KC-390 deve partir daqui, da Força Aérea de Brasília, da Base Aérea de Brasília, na verdade, por volta das 3 da tarde. A aeronave vai levar mais de 10 toneladas de doações para os ucranianos, entre alimentos, purificadores de água e também medicamentos. O avião deve pousar na capital polonesa, Varsóvia. Essa é a primeira ação do Itamaraty, que deve buscar cerca de 100 brasileiros que estão na região de conflito. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mais de 500 brasileiros viviam na região antes do conflito entre Rússia e Ucrânia. A aeronave deve trazer de volta também cerca de 47 brasileiros e 17 ucranianos com ligações aqui no Brasil. Aqui eles devem receber um visto humanitário e podem ficar por aqui por tempo indeterminado. Eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigada, Francisco. Bom trabalho para você aí. A seguir, Março Amarelo tem um alerta para as mulheres. Agora a gente sai com imagens do Distrito Federal. Em Brasília, o dia vai ser de sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 28 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e agora vamos falar de política. Depois do vazamento de áudios sobre mulheres ucranianas, o deputado estadual Arthur do Vale, do Podemos, desistiu de sua pré-candidatura ao governo paulista. E o caso deve ser investigado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os detalhes com o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. 15 deputados estaduais fizeram neste domingo uma representação junto ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o deputado Arthur do Vale, do Podemos. No documento, os parlamentares alegam que houve quebra de decoro parlamentar e, por isso, pedem que o mandato dele seja cassado. O Ministério Público de São Paulo também foi acionado e deve investigar o caso. Arthur do Vale desistiu da pré-candidatura ao governo paulista e também o seu partido, o Podemos, está investigando o caso. O deputado viajou para o leste europeu no domingo, dia 27, com a suposta intenção de ajuda humanitária. De lá, enviou áudio que demonstra desrespeito às mulheres ucranianas e violam questões humanitárias. No conteúdo compartilhado com um grupo de amigos, relatava suas impressões sobre mulheres ucranianas. Ao desembarcar no Brasil no sábado, Arthur do Vale reconheceu o áudio, que é de sua autoria, e pediu desculpas. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Muito obrigada, Sidney. Agora a gente vai falar sobre o tempo. A semana começa com muita instabilidade sobre parte do Nordeste. Tem riscos de temporais nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Confira a previsão do tempo. Uma nova frente fria leva a chuva sobre o Rio Grande do Sul e chove a qualquer momento com forte intensidade. Sol e pancadas de chuva no leste de Santa Catarina. No Paraná, sol e chuva à tarde. No Sudeste, sol, calor e pancadas de chuva em São Paulo, grande parte de Minas, interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Tempo firme no litoral do Rio e norte de Minas Gerais. Já no Centro-Oeste, chove a qualquer hora no norte de Mato Grosso, com risco de temporais. Sol intercalando com chuva no norte de Goiás e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, sol, calor e chuva à tarde. Na região norte, chove no Pará, Tocantins, Roraima, leste do Amapá, sul do Amazonas e leste do Acre. Tem risco de temporais frequentes sobre toda a região. Chove forte também no Maranhão, Piauí e Ceará. O sol predomina e tem chuva passageira do interior do Rio Grande do Norte até o nordeste da Bahia. A comunidade libanesa de São Paulo celebrou a conclusão do ano jubileu dos 50 anos da criação da eparquia maronita no Brasil. Dom Edgar Madi presidiu a celebração e falou com exclusividade ao Canção Nova Notícias sobre a abertura do ano dedicado a São Marum. E depois de 50 anos dessa criação da nossa eparquia, olhando para trás, a eparquia foi criada com uma presença menor das paróquias. Hoje cresceu a mais. Temos mais padres, temos mais presença no Brasil da nossa eparquia, das paróquias. Temos nessa também jubilar que estamos comemorando uma presença pela primeira vez, era das irmãs maronitas que vieram do Líbano. Nunca tinha essa presença. Eles estão em Porto Alegre cuidando dos idosos. Eles têm uma casa dos idosos e ajudando também a paróquia Nossa Senhora do Líbano. Temos também a presença aqui em São Paulo, também quando cheguei, a presença da comunidade da Canção Nova. Para mim, o que eu fiz, eu dei para a cidade de São Paulo maior presente. Eu sinto que a presença da comunidade da TV da Canção Nova aqui em São Paulo, e nossa eparquia também na sede de Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo, um presente para o povo. E a seguir, bispos eméritos estão em Aparecida para sua peregrinação anual. Agora vamos ver como está o tempo em Salvador. Na capital baiana vai ter sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia. Os termômetros ficam entre 23 e 31 graus. Bispos eméritos do estado de São Paulo estão reunidos hoje em Aparecida para a Romaria Anual. A missa que acontece nesse momento é presidida por Dom Nelson Vestrup. Antes, ele conversou com nossa equipe. Pela idade biológica alcançada por nós, bispos eméritos, procuramos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, oferecendo-lhe as nossas limitações, sofrimentos, alegrias e esperanças, e assim poder repetir com São Paulo: completamos em nossa carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. O nosso apostolado maior nessa fase da vida é a oração, a meditação e a contemplação. A Romaria tem essa finalidade: ser um momento forte de oração e de celebração eucarística. Faz bem a nós, irmãos no episcopado, reunir-nos em torno do altar, com a presença materna de Nossa Senhora Aparecida, e ali partilhar a nossa caminhada, nossas experiências vividas e amadurecidas. E ali fazer crescer entre nós
o espírito de colegialidade e sinodalidade. Como gosta de dizer e repetir o nosso querido Papa Francisco, a idade avançada, a velhice, é um dom e um privilégio. De fato, ensina a Bíblia, a longevidade é uma bênção. A velhice é um tempo de graça. Enfim, participar desta romaria será para nós bispos eméritos uma ocasião para aprofundarmos o nosso jeito de ser bispos, felizes e cheios de esperança, cultivando a disposição de dar a vida pelos irmãos e irmãs. Uma especial bênção a todas e a todos que nos acompanharam nesse momento. A bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada e uma boa peregrinação a todos os bispos aí. Hoje no Brasil temos atualmente 162 bispos eméritos. E lideranças da CNBB estiveram também em Aparecida para a abertura oficial da campanha da fraternidade desse ano. O Emerson Tersigni tem as informações. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu no último domingo, 6 de março, a missa de abertura da campanha da Fraternidade 2022, que neste ano, de modo muito especial, reflete o tema educação. Diversos fiéis participaram da celebração presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e arcebispo de Belo Horizonte. Esta é a terceira vez que a Igreja no Brasil vai se aprofundar nesta temática, guiada a partir do Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco, que alertou a urgência em adotar ações transformadoras neste âmbito, a fim de que tenhamos uma educação promotora da fraternidade universal. Em tempos difíceis, uma luz muito boa do nosso pontífice a respeito do tema educação. De Aparecida, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Emerson. E neste mês lembramos da campanha Março Amarelo, que faz um alerta sobre a endometriose, que é uma doença que atinge cerca de 6 milhões de brasileiras. A Aline Mestre vai explicar melhor para a gente, ela está agora lá com uma especialista. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova. Isso mesmo, Adelita. A endometriose é uma doença séria que deve ter o diagnóstico precoce e a gente vai entender um pouquinho mais esse diagnóstico com a doutora Cristiane Regis, que é ginecologista. Bom dia, doutora. Bom dia. Quais são os primeiros sinais da endometriose? Olha, para a gente ficar bem craque em perceber essa doença, é simplesmente assim, menstruação com muita dor. Então, quando você tem muita dor na menstruação, tem que ser um sinal de alerta. Então, uma das principais coisas que a gente tem que prestar atenção é com a dor. Então, vamos supor que você tome anticoncepcional. E mesmo assim, na pausa do seu anticoncepcional, você tem a dor, é um sinal de alerta também, tá? A irregularidade também pode, mas o principal, que é para você ficar sempre esperto, e é uma coisa que a gente vê no consultório, às vezes a paciente não se toca, ela acha que é normal. É normal ter menstruação assim. Não é. Tem que prestar atenção. O mais importante é isso. Claro, tem outros sinais, sintomas. Mas o mais importante a gente tem que focar é nessa dor menstrual, aquela cólica ruim, aquela cólica que às vezes você tem que ir para o pronto-socorro, que você tem que tomar remédio, que você perde o dia por causa da dor. Essa é a principal. Tá? Muito obrigada, doutora. Eu agradeço. Então fica aí, né, Adelita, a dica para esses sinais. A gente também está preparando uma reportagem especial que em breve será exibida no Canção Nova Notícias, edição da noite aí sobre o Março Amarelo. Voltamos aos estúdios. Tá bem, muito obrigada, Aline. Então, com esse alerta para as mulheres, né, a gente termina aqui, ficamos por aqui, o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Fique com Deus, até amanhã, continue na companhia da Canção Nova. A gente encerra hoje com imagens lá de Florianópolis, em Santa Catarina.